Olá pessoal, vamos dar início à nossa correção, né? A nossa aula hoje será a correção da atividade que passei na semana passada sobre a noção de função com relação aos conjuntos, a domínio contra domínio, imagem, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte: verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Os pontos assinalados representam os elementos do conjunto A e do conjunto B. Então, primeiro a gente tem que lembrar que para ser função, todos os elementos do domínio, que é o conjunto A, eles devem estar mandando flecha, certo? Eles devem estar tendo uma correspondência em B, certo? Então, qualquer um que não esteja com todos os elementos ligados, você já sabe que não é função. E outra coisa muito importante é que para ser função, um único elemento não pode mandar duas flechas, certo? Então, na letra A, todos os elementos do A estão mandando flecha, nenhum se repete, então é função. Na letra B, todos os elementos estão mandando flecha e nenhum está se repetindo, também é função. Já na letra B, todos estão mandando flecha. Porém, observe que esse primeiro pontinho aqui, ele manda duas flechas. Isso não pode acontecer, portanto, não é função. E na letra D, nós temos que um dos elementos não está mandando flecha. Então, também não é função, certo? Nona questão. Em cada caso, verifique se o esquema representa uma função de A em B, sendo A menos 1, 0 e 1, e B menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Em caso afirmativo, dê uma possível lei que define tal função. Então, você vai observar semelhante ao que aconteceu na questão anterior. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Todos os elementos estão mandando flecha? Sim. Não está se repetindo? Então, é função. Se é função, qual seria uma lei de correspondência? Ou seja, qual seria uma lei de formação que todos esses elementos obedecerem? Lembrando que para um mesmo conjunto pode-se ter diferentes leis. Então, por exemplo, na letra A aqui, ó, nós temos que é função, e pode ser, por exemplo, y igual a x. Ó. Perceba que menos 1 vai para menos 1, 0 vai para 0 e 1 vai para 1. Mas poderia ser também y igual a x elevado à terceira. Então, quem é x? É cada elemento que está em A. Você coloca menos 1 elevado à terceira, vai dar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais com menos, menos, então daria menos 1. 0 elevado à terceira daria 0, e 1 elevado à terceira, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 ia dar 1, certo? X elevado à quinta, o mesmo processo que a gente fez na elevada à terceira, certo? Então, seria isso. Perceba que uma única função pode ter mais de uma lei de formação, ou lei de correspondência, certo? Na letra B, é função? Não é, porque, olha, o 0 está mandando flecha para o menos 1 e para o 0, então não é função. Na letra C, é função também. Menos 1, 0 e 1, eles estão enviando as flechinhas. E perceba qual é uma lei de correspondência que seria para essa função. Y igual a 2x, ó. Perceba aqui, ó. 2 vezes menos 1 vai dar quanto? 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, uma lei de formação seria y igual a 2x. E na letra D não é função, pois um dos elementos não está ligado, não está mandando flecha, ok? Décima questão, no caso é a terceira questão de vocês. Sendo A menos 1, 0, 1, 2, B menos 2, 1, 0, menos 1, 0, 1 e 2, 3 e 4, verifique em cada caso se a lei dada define a função de A em valores em B. Então, preste atenção. Para cada elemento do domínio, que é o conjunto A, você vai aplicar a lei de formação. Na letra A, você tem a lei de formação f de x igual a 2x. Logo, onde tem esse x aqui, você vai colocar os elementos que nós temos aqui no domínio, certo? Menos 1, 0, 1 e 2. Então, f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. F de 0, 2 vezes 0, 0. F de 1, 2 vezes 1, 2. F de 2, 2 vezes 2, 4. Certo? Agora, para outra lei de formação, f de x igual a x ao quadrado.
A gente vai avaliar já se é função ou se não é, tá certo? f de x igual a x ao quadrado. Onde tem esse x, você vai colocar os valores pertencentes ao domínio. Menos 1, 0, 1 e 2. Então, f de menos 1 ao quadrado vai dar 1. F de 0, 0 ao quadrado é 0. F de 1 ao quadrado é 1. E f de 2, 2 ao quadrado é 4. Então, perceba que, para saber se é função ou não, você vai olhar agora para o B, o contradomínio, e observar se seus resultados estão lá no contradomínio. Se tiver, forma o conjunto imagem, e formando o conjunto imagem é função. Então, ó, menos 2 tá no B? Tá. 0 também tá, 2 também tá, e 4 também tá. Então, a primeira alternativa define uma função. Agora, olhando aqui para a letra B. Na letra B, nós tivemos como resultado 1. 1 está aqui no contradomínio. 0 também está. 1 novamente. E 4, como todos os elementos estão, também define uma função. Certo? 11ª. E no caso, a quarta questão de vocês. Sejam A igual ao conjunto dos números naturais e B igual ao conjunto dos números naturais, responda. A lei que associa cada elemento de A ao seu sucessor em B define uma função? Samara, eu não entendi. Qual seria essa lei? Ó? Perceba que ele está dizendo que associa cada elemento do conjunto A ao seu sucessor em B. Então, para ser do conjunto A, ele tem que ser do conjunto dos números naturais. O sucessor de um número natural é um número natural. Então, seria x mais 1. Por exemplo, 10 mais 1, 11 é natural. 9 mais 1, 10 é natural. Entendeu? Então, como eu estou falando apenas de números naturais, sim, é função. Define-se uma função. Na letra B. A lei que associa cada elemento de A ao seu quadrado em B define uma função? Então, olha aqui, ó. Mais uma vez, quadrado dos números naturais. É verdade que define uma função? Sim, porque se eu tenho um número natural, certo? Seja ele 2, 4, qualquer valor natural, elevado ao quadrado, você vai obter um número natural. Então, sim, é função. E na letra C diz assim, a lei que associa cada elemento de A ao seu oposto em B define uma função? Perceba que o oposto dos naturais é os inteiros. Então, não condiz com a função, pois com exceção do zero, o oposto de x não pertence aos naturais, pertence aos números inteiros. Tá certo? Então, é falsa essa alternativa. A 25ª, que é a quinta questão de vocês. Seja o conjunto A, menos 2, 1, menos 1, 0, 1, 2, B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, em cada caso determine o domínio, contradomínio e o conjunto imagem da função. Mais uma vez, você vai fazer o que aqui? Pegar o domínio, aplicar dentro da lei de formação e obter os valores condizentes ao conjunto imagem. Se o conjunto imagem estiver dentro do contradomínio, pertence à função, se não, não é função. Certo? Então, vamos aplicar aqui. f de x igual a x mais 2. Então, onde está o x, você vai colocar os valores do domínio. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, f de menos 2 é igual a menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0. f de menos 1 mais 2 é 1. f de 0, 0 mais 2, 2. f de 1, 1 mais 2, 3. E f de 2, 2 mais 2, 4. Então, pegando aqui e fazendo um diagrama de Venn para que fique mais claro. Então, nós temos aqui, ó, o menos 2 está mandando flecha para o 0, o menos 1 para o 1, o 0 para o 2, o 1 para o 3 e o 2 para o 4. Perceba que todos os elementos de A, eles enviaram flecha. Logo, é função. Certo? Que seria o domínio, o contradomínio, e a imagem seria todos os elementos que receberam flecha no contradomínio. Logo, seria 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Vamos para letra B. f de x igual a x ao quadrado. Mais uma vez, a mesma coisa. Onde tem o x, você substitui pelos valores do domínio. Menos 2 ao quadrado vai dar igual a 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, colocando aqui mais uma vez o diagrama de Venn. Menos 2 está indo para o 4. Menos 1 para o 1. 0 para o 0. 1 para o 1. E 2 para o 4.
Perceba que não tem ninguém mandando duas flechas e todo mundo está mandando flecha, logo é função. Então, contra domínio, e a imagem dos valores que recebeu a flecha, que é o 0, 1 e o 4. Certo? Próxima questão, sexta questão. Seja f a função dos irracionais e irracionais dada pelo gráfico a seguir, classifique em injetora, sobrejetora ou bijetora. Essa função aqui nós classificamos ela em sobrejetora. Por que nós classificamos ela em sobrejetora? Para isso a gente vai voltar aqui, ó, no conceito de uma função sobrejetora. Uma função sobrejetora, ela é sobrejetora quando seu conjunto imagem é o próprio contradomínio. Em outras palavras, não sobra elementos do contradomínio. Então, perceba que nesse gráfico aqui você tem os elementos do domínio e do contradomínio sendo igual. Logo, ela é uma função sobrejetora. Sétima questão. Atribuindo a x os valores 1, 3 e 5, verifique se f de x igual a 2x mais 1 é a função injetora dos conjuntos dos números reais. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber o que é uma função injetora. Uma função ela é injetora ou injetiva quando cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio. Então, lá na imagem só pode ter ligação uma vez com o domínio. Então, para saber, a gente vai aplicar onde tem o x aqui, ó. A gente vai aplicar os valores 1, 3 e 5. Então, f de x igual a 2x mais 1. F de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. F de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E f de 5, 2 vezes 5 mais 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, ela é injetora? Sim. Por que ela é injetora? Cada elemento só manda uma flecha uma vez por contradomínio. Então, sim, ela é uma função injetora ou injetiva. Certo? Há funções y, f de x, que possui a seguinte propriedade. A valores distintos de x correspondem a valores distintos de y. As funções são chamadas de injetoras. Certo? Mesma coisa que a gente já revisou na questão anterior. Qual dentre as funções cujo gráfico aparecem abaixo é injetora? Para saber se uma função é injetora, é simples, pessoal. Basta você traçar uma linha horizontal, certo? Uma linha horizontal no gráfico. Se tocar apenas uma vez o ponto, logo vai ser injetora. Se tocar mais de uma vez, não é injetora. Aqui, ó, esse gráfico é uma linha reta, esse aqui determina uma função constante, não uma função injetora. Aqui, se nós traçarmos uma linha horizontal, vai tocar pelo menos em 2 pontos. Então, não é injetora. O mesmo vale para essa daqui, ó. Perceba esse passinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui desclassifica ela. Nessa daqui, ó, se eu tocar, só vai tocar uma vez. Então, guarda essa informação, provavelmente essa alternativa correta. E na letra E, toca mais de uma vez. Então, a alternativa correta é a letra D. Certo? Nona questão. Seja f dos racionais e irracionais, f de x igual a x ao cubo, classifique injetora, sobrejetora ou bijetora. Então, a gente já viu que a sobrejetora, ela tem que ter domínio, né, igual à imagem. A injetora, ela só pode receber, no contradomínio só pode receber, a imagem ela só pode receber de um dos elementos do contradomínio. E a bijetora ela é classificada pelos dois. Então, a função que são simultaneamente sobrejetora e injetora são denominadas bijetoras. Portanto, elementos distintos do domínio possuem imagens diferentes e o contradomínio e o conjunto de imagens são iguais. Então, ó, contradomínio e o conjunto imagem são iguais, certo? Ela é sobrejetora. E não toca em 2 pontos simultaneamente. Logo, essa função é uma função bijetora, certo? Ela corresponde aos dois. 10ª questão, defina a função abaixo, classifique em injetora, sobrejetora ou bijetora. Lembrando que uma função, ela é... Defina a função... acabei de me desconcentrar. Lembrando que uma função, ela é injetora, sobrejetora ou bijetora,
De acordo com o quê? Para ela ser injetora, ela tem que receber apenas um elemento, não é isso? No contradomínio. A imagem só pode receber de um dos elementos do contradomínio. Para ela ser sobrejetora, obrigatoriamente o domínio tem que ser igual à imagem, o contradomínio. Então, essa daí é uma função bijetora. Ok? É isso, pessoal. Obrigada. Bons estudos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam com saúde e, claro, fiquem em casa.